Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje, cara, vamos falar de São Paulo, que amanhã pega o Bragantino no Morumbi. As últimas análises, opinião e muito mais. Vambora pro vídeo! Muito bem, tá aí o Zubeldia falando do jogo, né, e tal, que indo aos poucos e tal, fazendo melhor, papapá, e falando que tá faltando céspere aos árbitros, que é, em tradução livre, o cheiro da grama, como diz você, Arnaldo. Mas, enfim, uma grande vitória do São Paulo, né? Talvez ele tenha, de fato, no gramado sintético não tem cheiro da grama. O que ele quis dizer, céspere, é tipo o árbitro, muitas vezes, comentaristas de arbitragem mais experientes, né? Falam disso da atual geração, né, nova geração, um pouco o árbitro é jogado. Tá? O que ele está dizendo, mas assim, Carlos Zubeldia, não é assim que funciona aqui no Brasil. Né? Não tem. Ele estava reclamando do excesso de cartões dele, é isso? Ou do jogo? Porque na verdade o que acontece? Ele tomou 2 cartões amarelos por ter saído da área técnica. No segundo cartão amarelo tem uma confusão geral, é o lance da expulsão do goleiro do Atlético Paranaense, uma briga que ele não participa e tenta apartar, e ele vai chamando, berrando pro capitão dele, o Caleri, para dar uma instrução. E o Caleri e aí ele pisa fora, e o árbitro, aí ele percebe que tá fora, e o árbitro dá o segundo amarelo. E é assim que acontece. E ele não adianta. Eu até recebi, ontem faço questão aqui, o nosso companheiro do Grupo Globo, Rafael Sibila, ele mora na Argentina, né? Ele é correspondente há muito tempo. E ele falou, cara, eu tô vendo agora mais uma expulsão do Zubeldia. Ele mandou uma mensagem falando o seguinte, ó, é algo cultural, mas o Zubeldia vai ter que se adaptar. Na Argentina é muito comum os técnicos darem um passo para dentro do campo quando a bola tá parada para dar instruções. Dificilmente são advertidos nesse caso. Além disso, na Argentina, são 5 amarelos para suspensão e no Brasil são 3. Dizendo, muitas vezes ele fez isso na Argentina, quando a bola tá parada, quando tá tendo um atendimento e tal. Vem cá, vem falar comigo. E foi assim que ele foi. Agora, além disso, o auxiliar dele foi expulso. Na sequência. O cara pôs sabe aquele negócio? Põe o foninho e tal, não sei o quê. Aí ele também foi expulso o Cubeiro também. Aí não tem, né? É mais ou menos como acontece com a comissão do Palmeiras, que foi a Criciúma, né? Sem 3, né? Foi. No contra o Bragantino vai ser o segundo auxiliar dele, o equatoriano, que vai dirigir o time provavelmente. Posto isso, e acho que, como a gente fala pro Abel, aqui são as regras, aqui o árbitro não tem mais o diálogo com jogadores ou treinadores, é assim que funciona. Ou ele se adapta, ou ele vai deixar o time na mão, ou coisa que o Abel não está fazendo mais, né? Já está sabendo lidar com essas situações todas. Mas ele, Zubeldia, principalmente ele, mas não só ele, soube lidar rapidamente com aquela instabilidade que o Atlético do Milito não está sabendo lidar, né? Quando perde 2, toma uma porrada do Vasco, ele fala, eu vou rever algumas coisas. E qual foi? Ou qual foram as medidas? As medidas tomadas foram mudar o sistema de jogo. Né? Então passou a jogar nesse 4-2-4, simbolizado pela entrada do Ferreirinha no time. A segunda, parou de revezar os jogadores, arriscando lesões. Não teve lesão nesse período. Mas o time, os jogadores principais, e no jogo de ontem ficou provado no segundo tempo, vão até o limite. Ele tem demorado a substituir, inclusive durante o jogo, esticando a corda ao máximo do time. O time respondeu desta forma, curiosamente. Né? O Ferreirinha entrou bem demais, fez 3 jogos muito bons, mas também tomou o seu 3º cartão amarelo. Contra o Bahia, ele tirou a camisa, ontem demorou para sair, 2 amarelos assim ele foi suspenso. O outro que foi suspenso e reagiu nessa sequência do 4-2-4 foi o Caleri. Então, para repetir, para ter a 4ª vitória seguida contra o Bragantino no sábado, ele não tem, talvez, os 2 principais jogadores desse novo sistema. O Caleri revigorado fazendo gol, aliás, fizeram os gols ontem, e o Ferreirinha. Mas isso é outro papo, para o próximo jogo. No jogo, o São Paulo controlou o Atlético Paranaense no primeiro tempo, há muito tempo eu não via na Arena da Baixada. O Atlético não conseguia trocar 3 passes. O São Paulo teve a posse, teve chance, abriu o marcador com o golaço do Ferreirinha. Cara, quando o cara tá confiante, o cara domina errado, sobe na esquerda, ele mete na gaveta. E tomou um gol
no final da primeira etapa, numa das questões que o São Paulo tem, apresentou contra o Corinthians também, que é, como só tem 2 jogadores no meio de campo, o São Paulo joga com 2 jogadores no meio de campo. 2. É o time do Brasil que joga com menos jogadores no meio de campo. Luiz Gustavo e Alisson. O resto joga do meio para frente. É claro que o Ferreirinha, sobretudo, e o Rato voltam pelos lados para ajudar. Mas no centro tem 2 caras, Luiz Gustavo e Alisson. O Lucas seria o terceiro, o Lucas centralizado. O Fernandinho jantou o Lucas e fazia a supremacia no meio de campo. 3 do Atlético contra 2 do São Paulo. Como o Corinthians fez algumas vezes. Aí a cabeça da área, os volantes ficam pra lá e pra cá. Às vezes sobra. O Fernandinho fez esse gol aí. Bonito gol. Ah, dá pra pegar. Ah, se tivesse o Rafael pegava. Não dá pra pegar. Tem 6 pernas na frente do goleiro. Embora tenha sido uma chapada, mas fica lá o Jandrei, eu acho que ele não falhou. Uma chapada forte, não? E o Fernandinho, qualidade absurda. É muito absurdo. Exatamente, é isso. Parecia ter 80 lugares no campo e o Fernandinho aparecia nos 80. O cara parecia ele chegou no milímetro da bola, ele chegou na bola. Vai jogar até 50 anos porque é impressionante o que esse cara faz. Exato, não joga muito. Aliás, ontem foi um duelo, o Luiz Gustavo jogou muito também. Os 2 volantes da Copa do Brasil. Quem estava marcando lá na saída errada? É o Ferreirinha? Agora aí? Direito? Não, do lado direito. Que apertou, Rato, gol? Que fez Rato. Pressiona. Não, depois era Igor e Rato, né? Só nas costas. O Arboleda tem que sair. Não, quando o cara foi sair jogando, era o Rato que estava apertando gol do Caleri. Quem estava apertando o jogador que fez o passe errado? Era o Rato. Eu só quero, desculpa te interromper. Não, ataca. Siga. Eu só vou deixar registrado esse lance porque eu quero falar depois do 4-2-4. Pois é, o segundo tempo o Atlético melhora, controla, vai para a abafa, tem supremacia no meio de campo e tem nesse lance uma saída equivocada. O Thiago Heleno, ele é muito pesado, se você passa a bola aqui e não no pé, você tem um problema. O Esquivel recua a bola um pouco ao lado e o Caleri está entre os 2 zagueiros sempre, né? O Caleri, o centroavante, ele fica ou para marcar o zagueiro direito ou o zagueiro esquerdo. E o passe do Esquivel foi um pouco ao lado e o Caleri recupera. Aí o Atlético se perdeu a cabeça. O goleiro foi expulso depois do 2-1, de chutar o Wellington. O São Paulo administrou, teve até chance de fazer o 3-1. Consegue a vitória, a terceira seguida, consolida uma reabilitação. É muito difícil ganhar lá do Atlético Paranaense, não perdia no Brasileiro desde maio do ano passado. E dá sinais de que esse sistema pode funcionar em algumas situações. Talvez com a janela, com retornos, o Zubeldia ganhe opções para preencher o meio de campo em algumas situações e não jogar sempre com 4 atacantes. Mas deu certo a estratégia dele, isso, sem sombra de dúvida, quando ele arrisca a partir do jogo do Criciúma e coloca 4 na frente, mas participando muito os 4 sem a bola, e consegue reabilitar o time que estava lá, como o Versoni falou, ameaçando ir para o outro lado da tabela e agora cola de novo no G4 com 9 pontos e 9 disputados. São Paulo vai sustentando não só com a campanha do Morumbi, que até tem um tropeço contra o Cuiabá, mas com os jogos fora de casa. Esse jogo de ontem era de 6 pontos, São Paulo saltou para o G4, hoje vai ter que torcer contra o Bahia. Qualquer ponto que o Bahia faça, São Paulo troca só de posição com o Atlético, vai para quinto e o Atlético cai para sexto. O Atlético não pode ser ultrapassado por ninguém que joga hoje. Ontem o saldo foi positivo em pontos, mas foi negativo para o jogo contra o Red Bull Bragantino, sábado, antecipado para as 8 da noite no Morumbi. Essa dupla que vocês citaram, Caleri e Ferreirinha, não jogam. Os 2 foram suspensos pelo terceiro amarelo, mas volta o Luciano e há uma boa chance do Rafinha ficar depois de muito tempo à disposição. Zubeldia foi expulso, o seu auxiliar direto que trabalhou contra o Bahia, o Maxiliano Cobeiras, foi expulso, por isso o técnico será a terceira opção do São Paulo. Ou o equatoriano Carlos Grueso ou o Milton Cruz, que é o assistente técnico total do São Paulo, há muito tempo no São Paulo. Ontem, depois do jogo, a gente ouviu os 2 técnicos, o Juca Antonello, o treinador do Atlético interino, falou sobre esse tropeço, esse momento do seu time. E o Zubeldia reclamou da arbitragem, dizendo que todo mundo é muito rigoroso quando ele coloca um pé fora da linha demarcada. Os 2 cartões dele ontem foram por isso. Cara, contra o Bragantino, que eu considero um jogo difícil, claramente eles vão jogar. E como jogaram ontem? Cara, ontem o São Paulo fez um primeiro tempo de igual para igual contra o Atlético na casa deles. Eu acho que o começo do jogo, e sim, o São Paulo estava sofrendo, mas igualou, tanto que abre o placar. E era melhor quando abre o placar. No final da primeira etapa, o São Paulo talvez não mereceria tomar o gol de empate, porque era melhor no conjunto da obra. Então a vitória, no meu ver, é merecida,
porque o São Paulo não merecia o gol de empate no primeiro tempo. O segundo tempo, para mim, o São Paulo cai um pouco de rendimento, tanto que chega um gol para o São Paulo no momento que ele não estava bem. O Atlético estava com mais, sabe, imposição física, mais tempo no ataque, mais posse de bola, mas o São Paulo encontra o gol. Para mim é merecido, principalmente pelo que foi a primeira etapa, eu sim. Não, cara, o começo do São Paulo é muito forte. E o Atlético tentou jogar no, digamos assim, nos padrões São Paulo. Passando a linha de passe loucurada. Cara, igualou o jogo do São Paulo, time por time eu sou mais o Nelson. E ficou nítido. O Atlético começa a impor um ritmo muito forte no seu estilo de jogo, só que, coincidentemente, é o mesmo estilo de jogo que o Zuba gosta. Ou seja, loucurada por loucurada, o São Paulo conseguiu manter o controle. Segura no momento inicial, e aí a entrada do Rato junto com o Luiz Gustavo em campo faz total diferença, na minha opinião. Cara, o São Paulo por muitas vezes faz a transição da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, mantendo a posse de bola, e isso é muito pela entrada do Rato do lado direito, pela função que o Lucas exerce de movimentação, apresentando para jogar, sabendo a hora certa de acelerar, desacelerar, mantendo a posse de bola. E eu acho que isso é fundamental. Ontem, diferente dos últimos 2 jogos, o Ferreira ele faz uma boa partida ontem, mas com confiança ele volta a segurar demais a bola. Eu acho que os últimos 2 jogos contra Criciúma e Bahia foi um Ferreira querendo mostrar serviço. Puta, ótimo. Mano, Ferreira melhor em campo. Ontem mas ele vai bem. Pra mim, a terceira partida seguida que o Ferreira é melhor em campo. Os últimos 3 jogos que ele foi titular, melhor em campo, Ferreira. Ontem eu acho que ele joga bem, ele faz um golaço, só que ele começa a prender muito a bola. E aí que, tipo, puta, ele poderia ter soltado em vários momentos mais rápido, o que facilitaria até o trampo dele. E aí falar, mas ele tá sozinho lá. Não, ele tinha opção. Porra, um jogador com a velocidade e o recurso do Ferreira, ele tinha opção de dar um come e um tapa mais rápido. Ele ontem, eu acho que a confiança trouxe isso. A confiança traz com que ele fala, não, eu vou dar mais um drible, vou trazer mais um, vou segurar mais um pouquinho. E ontem não era jogo para isso. Acredito que se ele conseguir encontrar um meio termo entre trazer no mano e saber a hora de usar 1-2 com velocidade, principalmente a aproximação do Elliott e do Lucas, ele vai conseguir ter mais chance de gol ainda. Então, tipo, o São Paulo mantém um ritmo ontem muito em consideração. Ferreira ficava com a bola, Lucas ficava com a bola, Rato ficava com a bola. A gente não perdia a bola, a gente não desperdiçava a posse de bola. E isso é um ponto positivo. E é aí que o São Paulo mantém o controle. Acho que acontece. O Rames Rodrigues vai para os clubes e fica ali treinando. Hoje eu tô com dor, não vou, mas eu não vou perder a forma aqui, então eu treino, uso a estrutura aqui do clube, faço as coisas e tudo mais e tal. A hora que chega a seleção da Colômbia, eu arrebento. Então, é curioso, não sei se vocês concordam, mas não é muito diferente, guardadas as devidíssimas proporções de um jogador e outro na história, tarará, do Messi no PSG. O Messi não tocou de lado ali no PSG, e aí chegou na Copa do Mundo, foi campeão do mundo. Porque você, bom, agora eu vou ser campeão aqui, agora aqui no PSG... Mas ali, o Messi no PSG falou assim, pô, isso aqui ele não se sentiu bem lá. Isso. Jamais ele foi jogador do PSG, ele só vestia a camisa. Então, o Rames não é mais ou menos isso? Eu não sou muito jogador de São Paulo, eu sou da Colômbia. Não, mas ele é em todos. Porque eu acho que eles colocam um peso muito grande só no clube. O clube tem que se adaptar, tem que dar as condições de ele ser estrela e tal. O Rames, eu acho que em nenhum momento, desde que ele tá no São Paulo, ele deu uma demonstração de, olha, eu tô aqui junto com esse grupo para uma construção de coisa, junto com as outras pessoas, fazendo o meu papel que seja de estrela, de um jogador mais capacitado tecnicamente, mas eu vou funcionar dentro dessa coisa aqui. Não adianta nada se você não estiver funcionando dentro do coletivo, porque na Colômbia, ele... foi o principal jogador tecnicamente contra o Brasil, mas ele funcionou dentro de um coletivo, porque futebol é coletivo. Então, assim, a partir do momento que, desde que ele esteja disposto a participar coletivamente dentro do São Paulo, faria sentido, mas eu não vi isso até agora, ele já tem quase um ano, né? É difícil acreditar que ele vai voltar à Copa América com a cabeça diferente. É opção. Para mim, no meu ver, o André faz mais sentido por causa do Nestor. Mas o Zuba, eu acho que ele vai priorizar o Luciano, porque o Luciano tá com mais ritmo de jogo, tá mais confiante, e principalmente porque ele gosta dele, né? Então eu coloco o Luciano numa função de onde ele só vai finalizar, e aí ele é monstruoso. Eu deixo o Lucas ali também meio que de segundo atacante, com a liberdade no meio campo, e aí a gente vê o Rato. Dá o segundo jogo para o Rato seguir o titular, ou por causa do Nestor eu coloco o Eric, que aí eu só mudo o meu lado do 1 contra 1. Tento o Eric de começo para fazer a mesma função do Ferreira, e aí Nestor e Lucas vão fazer a função de meio campo. Cara, o calendário arrebenta com ele, principalmente nessas horas, né, que ele tem tempo zero de trabalhar. Hoje é um regenerativo,
amanhã já é um dia antes do jogo, né? O jogo é sábado, né, Chacon? Sábado, 8 da noite. Aí ele já tem, o calendário é horroroso, né? Ele tem tempo zero de trabalhar, ele não pode exigir, ele tem que pensar só em recuperar para o próximo jogo. Mas, cara, it is what it is, né? Tem uma outra opção, viu, Wilson? Que aí eu lembro das coletivas passadas do glorioso Zubeldia. Não sei se você lembra isso. No começo, ele falou que o jogador mais centroavante depois do Caleri, com característica, é o Juan. Será que não pode pintar como titular? E ele usou, né, o Juan nessa função, né? Pode, sim, cara. Assim, uma coisa que eu concordo com o Renan é que o Zuba, ele não tem muita coerência, é meio agressivo de falar, né? Ele não tem muita... Ele não dá sequência aos jogadores, né? Às vezes, do nada, ele tira o William Gomes do banco e põe o William Gomes. Ele testou muito o Eric no começo, alguns jogos bem, outro não, mas normal de um cara que tá saindo do banco. E aí ele não usa o Eric há não sei quantos jogos. O André, que ele põe de titular com o Caleri, que até fez um bom jogo, na minha opinião, faz um gol e ontem entra numa função completamente diferente. Então, tipo, a gente não sabe o que esperar, né? O Juan pode aparecer, né? Eu acho que os pensamentos do Zuba é ele dando pique do lado de fora do campo, né? Ele deve pensar barbaridade, deve dar pique com o pensamento também. Então, tipo, não sei. Eu acho que, cara, tudo o Juan ali... Eu não tô falando o que eu quero, tá? Não tô falando que eu gostaria de ver o Juan como titular. Só tô relembrando uma frase do Zubeldia que pode servir como uma pista do que vai ser esse time contra o Bragantino. Cara, o Luciano a gente ganha em poder de fogo, de finalização. O André a gente ganha em profundidade. É um jogador que se movimenta muito bem. O Juan a gente ganha em agressividade, que o Juan é um cara que procura o contato o tempo inteiro. Eu acho que ele tem que... A escolha dele tem que ser baseada no que ele quer, né? Ele vai querer pressionar o Red Bull, deixar eles numa área desconfortável e tal? Acho que a melhor pedida é o Juan. Ele vai querer construir o jogo, ter mais controle do jogo para finalizar? Luciano. Ele vai querer dar mais profundidade, usar mais a movimentação do Lucas por dentro, chegando como atacante e tal? Usa o André. É muito do que ele vai propor nesse jogo, né? A escolha dele. Eu acho que existe a possibilidade da volta do Rafinha entre os relacionados depois de muito tempo daquela lesão contra o Talheres. Lembrando que o São Paulo está indo para o jogo sem lateral direito no banco. O Moreira teve um problema físico, não só um problema físico, nós vamos discutir isso aqui. Quem está indo para os jogos é quem está treinando na plenitude, sem dor, sem ressalvas. Então o Moreira não está indo mais, o Rodriguinho não está indo mais, o Belém não está indo mais, em compensação está indo o Henrique, está indo o William Gomes, Então, são sinais. O Rafinha, um dos líderes do time, evidentemente não começaria jogando contra o Bragantino, mas eventualmente poderia ser uma opção no banco de reservas. A outra, o Bobadilha volta, em termos. O São Paulo combinou com o Bobadilha a volta dele ao Brasil na sexta-feira. Sexta-feira é o dia do último e único treino para o jogo contra o Bragantino. Talvez o Bobadilha esteja no banco, porque o São Paulo também está indo para o jogo sem volante no banco. Não, sem lateral direito e sem volante na lista de relacionados. Essa é uma questão que vem acompanhando o São Paulo na maratona toda, hein, Renan? Desde o jogo lá de trás, contra o Inter e tudo mais. E agora nós temos Luiz Gustavo e Alisson. Você falou muito do Luiz Gustavo no começo do papo sobre essa sequência e a afirmação do Luiz Gustavo. Eu acho que hoje, combinamos, o Bobadilha saiu como titular, mas ele volta como reserva do Luiz Gustavo, né? Não, na minha opinião, sim. Na minha opinião, sem contar que ainda não tinha um ajuste entre os companheiros Alisson e Bobadilha. Porque essa é uma função que quando você joga ali, você tem que ter a harmonia, o conhecimento de Josué Mineiro, certo? De Richard Hernandes. Aquele conhecimento de um jogar em função do outro. É claro que haverá o destaque individual de um de outro em determinado jogo, mas saibam que, para isso acontecer, a sua cobertura tem que estar sempre próxima a você. Você tem que ter a confiança de subir sabendo que o seu companheiro vai estar ali. E muitas vezes, e é normal que entre o Alisson e o Bobadilha ainda não estava acontecendo isso, até porque os dois jogadores são de características parecidas. Certo. O Luiz Gustavo já é um pouco diferente, na minha opinião, Arnaldo. É um jogador que se posiciona mais,
ali à frente da zaga, dá uma proteção e faz com que o Alisson tenha um pouco mais de liberdade de fazer o que ele gosta, atacar espaço de vez em quando, né? De passar um pouco mais com a bola, porque ele de sair com a bola mesmo, carregando a bola, que ele tem característica para isso, tem qualidade para isso. E o Luiz, mais posicionado, iniciação de jogo, 2 toques na bola, dá andamento, dá intensidade e agilidade ao jogo. Então, eu acho que eles estão, à medida que eles vão jogando juntos, e quanto mais jogam, ele está mais parecido com o Pablo para o Alisson, né? Aquele companheiro ideal. O Alisson já jogou com o Galo, com o Bobadilha, com o Luiz Gustavo. E nessa sequência que eles têm tido juntos, eu acho que ele tá mais parecido com o Pablo pro Alisson. O Copa do Brasil não é essa a característica dele, né? Então acho que no momento, o Ferreira é mais difícil de substituir. Porque pro Caleri você tem ali algumas opções que têm características um pouco semelhantes, vai? O André pode ser esse centroavante, embora seja um jogador de mais mobilidade. O Juan, com outras características, também pode ser. Pro Ferreira, hoje, eu acho que é um pouco mais difícil a substituição do que pro Caleri, para esse jogo especificamente, né, contra o Bragantino. Olha lá, Raí, você tá afinado com o Renan, viu, cara? Ele também votou na opção Ferreira. Quem diria? O futebol é maravilhoso. E também, a gente estava tentando fazer essa equação, ele também, Renan, acha que tende a ser o Nestor, e que pro lugar do Caleri você tem o André ou o Juan, mas aí é aquela outra situação. Em tese, volta o Luciano. Sim. Se voltar o Luciano por o Nestor e na frente André ou Juan, sobra pro Rato, certo? Sim. Aí o Rato sairia, ficaria Luciano, Lucas, Nestor e Juan ou André na frente. É um time que, se for desse jeito, é um pouco mais lento, menos 4-2-4. É uma situação que o Zubeldia vai levar para o jogo. Lembrando que ele está suspenso, o Zubeldia. O auxiliar, o Max Cubeiras, também. Então talvez seja o terceiro, né, o equatoriano, com Milton Cruz ali dirigindo o time, além de Ferreirinha e Caleri, Zubeldia e Cubeiras desfalcam o time. Renan, agora eu vou dar o meu. Eu que estou errando taticamente totalmente, estou sendo massacrado. Eu joguei fora a minha caneca 3 zagueiros é vida, estou com a toca no Caleri que é gol, porque 3 zagueiros é vida está muito distante hoje do que está sendo o São Paulo. E olha, isso é o meu gosto, vocês podem me bater, tá? Eu aceito. Eu jogaria com André, Juan, Luciano e Lucas. Seria o meu quarteto. Certo? Na verdade, assim, o André do Rato, o Luciano com o Lucas, como o Renan falou, não quero o Lucas aberto na esquerda nem na direita, e o Juan aberto do outro lado, mas Juan e André em diagonal, e os dois fazendo o trabalho sujo na recomposição. É a minha ideia, mas acho que é bem distante do que vai fazer o Zubeldia. Não é ruim. Primeiro, boa tarde, Raí. Taticamente falando, copiando o programa do Raí, não seria de todo uma má ideia, mas não é característica do Zubeldia fazer isso. Acredito que ele não faça. Uma, que ele gosta muito do Nestor, e essa é uma brecha para ele voltar o Nestor ali, porque se o Ferreirinha não tivesse sido suspenso, ele não ia conseguir fazer isso. Não tinha hipótese dele tirar o Ferreirinha. Então, é uma oportunidade. São 2 jogadores que fariam bem a recomposição pelos lados. O Juan tem esse comprometimento tático, força, né, juventude para fazer isso daí, o que é importante nessa posição, né, independente do lado que ele jogasse, né, o André também, mas acho difícil. Para o jogo contra o Atlético, eu não teria colocado o Rato. E, surpreendentemente, pelas questões físicas, eu acho que o Rato está um pouco fora de forma. É minha opinião, pelo que eu vejo quando eu vou ao Morumbi, nos jogos, ele está um pouco fora de forma, e caixa mesmo, não aguentar, e ele aguentou bem. Ele só foi substituído depois dos 80, se eu não me engano, ontem, então ele suportou muito bem o jogo. Mas eu não teria colocado o Rato ontem. E ele colocou e jogou bem. Então, por isso também eu acho que ele vai dar uma outra oportunidade para o Rato, ele vai dar uma sequência para o Rato. Portanto, essa formação que você sugeriu, ou que você colocaria, se fosse o Zubeldia, eu, sinceramente, Arnaldo, eu acho que
Não vai rolar. Sair da nossa resenha aqui, viu? Eu acho que tem um aspecto importante, né, quando a gente olha para o adversário desse jogo, que é um time que tem uma característica de muita troca de passes, de construir desde a defesa, e um time de muita força. Então, acho que nesse sentido o Juan se encaixa nesse jogo, né, como o centroavante. Porque ele é um cara que, como diz o Arnaldo bastante, né, essa foi uma das frases que eu aprendi com ele, mastiga o zagueiro. Ele mastiga bastante o zagueiro, ele pode fazer isso, né? E o Nestor também daria esse peso maior ali no meio, de ser um cara para pressionar, para dividir bola, para duelar pela posse, porque é um jogo que tem muito esse componente, né? Do outro lado, você tem um time que tem uma questão inegociável, que é ter a bola. De pressionar alto, de gostar de sair jogando desde a defesa. Então, ter jogadores com essa capacidade de pressão, eu acho que vai fazer muita diferença e vai balizar um pouco a ideia do Zubeldia na montagem do time também, acredito eu, pelo menos. Então, quando a fase é boa, hein, pessoal? Quando a fase é boa, tem muito o que falar, né? Não tem jeito e, bem, São Paulo aí deixa uma boa impressão e agora a expectativa para saber qual será o time contra o Bragantino amanhã no Morumbi. Fica a dúvida aí, quem vai entrar no lugar do Caleri, quem vai entrar no lugar do Ferreirinha, se vai ser Nestor, se vai ser André Silva, se vai ser Juan, se o Rato vai ser mantido no time titular, então assim, tem algumas questões e briga direta por posição, né? São Paulo viu aí que o Palmeiras assim, teve empate, o Bahia venceu, mas também era contra o Juventude, agora o Bahia pega o Palmeiras, então assim, vai ser um confronto direto entre os dois, e o São Paulo se vencer também impressiona ambos, e a vitória é fundamental para você poder subir ainda um pouco mais a tabela e entrar de vez pro G4. São Paulo, na minha opinião, fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense, teve um momento que sofreu sim, mas o importante foram os 3 pontos e foi principalmente bom o futebol apresentado, principalmente no primeiro tempo. O que preocupa ainda é o segundo tempo, que o São Paulo sempre cai bastante, mas é um modelo de jogo, né? É um jogo muito físico do São Paulo. E outra preocupação é não matar o jogo, né? Deixar o jogo sempre vivo para o adversário, mas o São Paulo tem conseguido lidar bem com essa situação e ficar de olho agora como vai ser a escalação do Zubeldia. Lembrando que o Zubeldia não estará em campo, nem ele, nem Caleri, nem Ferreirinha, nem auxiliar do Zubeldia, porque os 2 jogadores foram terceiro cartão amarelo e os 2 da comissão técnica conseguiram ser expulsos no último jogo, né? É uma sequência difícil. O São Paulo nos últimos 3 jogos 9 pontos. Foi aquela semana fatídica de Cuiabá e Vasco. Imagina se a gente tivesse pontuado alguma coisinha lá naqueles jogos, hein? Mas bem, passou. E agora é tentar os 3 pontos contra o Bragantino, porque quarta-feira vai ser um jogo duríssimo também contra o Atlético Mineiro. Então, 2 jogos bem difíceis que o São Paulo terá pela frente. Tudo bem que o Bragantino vem com alguns desfalques também e tem sido pedra do sapato pro São Paulo. E o Atlético Mineiro não vem numa toada legal aí em um momento de instabilidade. Mas São Paulo tem que ir lá buscar fazer o seu jogo e trazer os 3 pontos. É isso, é simples. Com relação ao mercado da bola, foi recusada a primeira oferta do São Paulo pelo Thiago Mendes. O que parece que o Thiago Mendes está indo lá no Qatar, se não me engano, né? Avisar o clube, eu não quero jogar mais, vamos ver se vocês aí dão um jeitinho para poder sair com rapidez, porque a janela vai abrir 10 de julho, algo do tipo, né? Veremos aí se o Thiago Mendes terá força aí para alterar os rumos dessa negociação, né? São Paulo fechando com o clube aí, as coisas se resolvem, o Thiago Mendes já pode tirar pelo São Paulo. Nessa Alexandre, realmente muito difícil, porque é o que parece que ele tem mercado na Europa, então assim, acho que melhor o São Paulo começar a pensar num plano B. Vídeo que o Wellington e São Paulo sentaram, o São Paulo fez uma proposta e tal, segundo de acordo com o André Hernan, mas o staff do jogador e o São Paulo não falam a mesma língua, então acho muito difícil o retorno ou a manutenção do jogador, né? Ele que vai continuar jogando, porque você não tem outra opção, né? Ainda que o Patrick agora, no último jogo até entrou jogando direitinho, mas não gera a confiança suficiente necessária para continuar como titular do São Paulo. E vai ficar de olho. O São Paulo vai ter que correr atrás, sem dúvida, pelo menos no lateral esquerdo. Se esse volante confirmado for o Thiago Mendes, você faz essa preocupação com a volância. E aí fica foco total na lateral esquerda. Vai em volância, o Bobadilla está voltando hoje, não sabe se ele vai estar à disposição amanhã. Mas, como foi dito no vídeo, é fato que o Luiz Gustavo toma posição enquanto o Pablo Maia não volta. O Bobadilla foi para o Paraguai como titular e voltou como reserva. É a vida aí, corra atrás agora. Mas a última partida do Luiz Gustavo foi primorosa, talvez, para mim, na minha opinião, o melhor jogador em campo, junto com o Caleri e o Ferreirinho, mas acho até um pouco melhor. E vamos ficar de olho.
Vamos ficar de olho. É o que eu falo, agora tem que é momento de aguardar, porque o Zubeldia sempre surpreende a gente com relação à escalação, né? E vamos ver. Os preços caíram dos ingressos, então a expectativa de estádio lotado. E depois, se Deus quiser, da vitória do São Paulo, é torcer pro Uruguai, né? Que o goleiro tá fazendo falta. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos?